Hoje, vamos procurar na Bíblia e analisar a questão da morte. Eu não estou me referindo ao tipo de morte que resulta em um funeral. Há muito tempo, no Jardim do Éden, Deus ordenou a Adão, o ancestral do homem, para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele disse: porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Certamente você morrerá. Adão comeu do fruto, mas ele não morreu. Ele permaneceu vivo. Ele até foi interrogado por que comeu do fruto e foi então expulso do jardim do Éden. Um dia, entretanto, ele morreu. Depois de ter vivido uma longa vida. Dentre as coisas que Deus disse, entretanto, foi: porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Mas Adão não enfrentou a morte até depois de passar muito tempo. Quando Deus disse: porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá, ele não estava falando isso para predizer o dia em que a vida de Adão seria cortada. O dia em que seu espírito deixaria seu corpo e seu corpo seria jogado fora. Se esse for o caso, Adão teria morrido no mesmo dia em que comeu do fruto. Mas ele morreu muito tempo depois de comer o fruto. Ele não morreu no momento em que comeu. Ele não morreu naquele dia. Algumas pessoas tentam distorcer as palavras da Bíblia e se referem ao versículo que diz: não se esqueçam disto, amados, para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Eles argumentam que, já que Adão morreu em 1000 anos, ele morreu naquele dia. Eles manipulam as palavras da Bíblia desta maneira. Isso, entretanto, não é o tipo de morte a qual Deus se referia quando ele disse: porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Antes de tudo, assim que Adão comeu do fruto, seu comportamento mudou. Assim que ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, mesmo que ninguém tenha instruído, ele cozeu folhas de figueira e fez vestimenta. Adão foi o primeiro designer de moda do mundo. Ele cobriu suas partes íntimas com vestimenta e se escondeu entre as árvores. E quando Deus chamou Adão, ele respondeu dizendo: eu me escondi porque estava nu. Deus questionou: quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual proibi de comer? Esse relato aparece em Gênesis capítulo 3. Satanás havia enganado Eva dizendo-lhe: Deus sabe que, no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão. E de sua ambição, ela comeu do fruto. O resultado disso pode ser comparado com o que acontece quando uma pessoa em sã consciência recebe um copo de álcool forte. Logo em seguida, seus olhos ficam vermelhos e depois de um tempinho, o seu rosto pode ficar um pouco rosa e seus sentimentos podem mudar. Eu não sei como é o sentimento de comer da árvore do conhecimento. Mas, de qualquer maneira, no momento que Adão comeu, apesar de sua cobertura não ter nada a ver com o fruto, seu comportamento mudou, assim como o comportamento de uma pessoa muda quando ela fica bêbada com álcool. É por isso que Deus perguntou a ele: quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual o proibi de comer? Então Adão logo voltou com uma desculpa. Foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. Daquele momento, toda a humanidade herdou a prática de inventar desculpas para tudo. Ele poderia ter assumido alguma responsabilidade admitindo que tinha sido tentado e comeu do fruto, mas ao invés disso ele disse: a mulher que você me deu me fez comer e eu comi. Próximo. Deus não perguntou a Eva por que ela havia comido do fruto. Ele perguntou: que foi que você fez? Por que você faz isso?
Isso porque Eva não estava presente quando Deus deu ao nosso primeiro ancestral, Adão, seu mandamento. Eu não sei onde ela estava, mas ela não recebeu esses mandamentos de Deus. Apenas Adão recebeu essa ordem. Alguns podem argumentar que o homem e a mulher são um corpo, mas era um tempo em que essa questão nem era relevante. Deus não disse, no dia em que vocês, no plural, comerem dele, certamente morrerão. Ele estava falando a uma pessoa quando ele disse, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Quando se trata da Bíblia, o conceito de singular e plural deve ser claro, e o indivíduo deve ser diferenciado do grupo. Deve haver uma clara distinção. Na Bíblia diz, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Você, que é você, na forma singular. Também quando diz, estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Diz que a verdadeira luz veio. A luz que Deus brilhou sobre o homem, diz que essa luz era uma luz que brilha em cada pessoa, não em duas pessoas, nem em uma família. Da mesma maneira, Deus disse a uma pessoa, Adão, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então, quando lemos o Novo Testamento, encontramos, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Isso significa que todas as pessoas se tornaram pecadoras por causa de uma pessoa, que é Adão. Quando examinamos o significado disso, Deus disse a Adão para não comer do fruto. Não sabemos se Adão teve interesse na árvore do conhecimento ou não, mas... Então, o muito astuto e enganoso Satanás estava com a serpente. Aquela serpente tentou Adão. Se qualquer um de nós aqui pensarmos em uma serpente, apenas pensamos em uma criatura longa e fina. Existem, porém, muitos tipos diferentes de serpentes. Existem formas de serpentes que nem podemos imaginar que estão além do nosso conhecimento. Não sei que tipo de serpente era essa, mas essa serpente era a serpente antes de ser amaldiçoada. Deus amaldiçoou a serpente dizendo, sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá. A serpente foi modificada para uma criatura que rasteja no chão, mas essa serpente era antes dessa maldição. Parece que de alguma maneira essa serpente conseguia se comunicar com o homem. A serpente ensinou à mulher que ela se tornaria como Deus se comesse do fruto. Foi dito a ela que ficaria como Deus. Satanás foi muito esperto e perguntou a Eva, foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Se Eva tivesse sido um pouco mais esperta, quando Satanás se dirigiu a ela com vocês, no plural, ela deveria ter dito, por que você diz vocês? Não foi nós que fomos ordenados por Deus. Vá perguntar ao meu marido diretamente. As coisas teriam ficado bem se ela tivesse feito isso, mas ao invés disso, ela se pôs na frente e disse, podemos comer. Ela se colocou junto com Adão e falou no plural. Quando Satanás disse, foi isto mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Eva ouviu a palavra vocês, o plural de você, e seus pensamentos foram alterados. E então ela respondeu no plural nós. Se gritássemos bem alto em um prédio que não fosse à prova de som ou nas montanhas, ouviríamos um eco de nossas próprias vozes. Com certeza seria o som de nossas vozes, mas o som seria alterado. Quando a serpente tentou Eva, Eva veio a pensar nos termos do plural nós, porque a serpente colocou sua pergunta e ela no plural. Foi isto mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Quando a serpente perguntou assim, se Eva tivesse respondido que ela nunca foi abordada por Deus, teria sido o fim disso. Teria sido bom se Eva tivesse respondido que Deus apenas se dirigiu ao seu marido Adão, e que não tinha nada a ver com ela.
Mas quando lhe foi feita a pergunta com vocês, ela respondeu com nós, e fez a suposição de que Deus havia dito, para que não morrais. Então Satanás lhe assegurou dizendo, certamente não morrerão. E então a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e além disso, desejável para dela se obter discernimento. E ela comeu do fruto. Talvez ela realmente tenha gostado do sabor ou talvez o fruto a fez ficar bem feliz. De qualquer maneira, ela então deu a seu marido. Imagina o que teria feito se fosse o marido dela. Se o marido tivesse dito, por que você comeu o que foi proibido? Como você, eu não vou comer. Haveria amor ali? Talvez foi porque ele amava e tinha carinho por ela e que não conseguiu superar esse amor e pegou o fruto e comeu. Assim que ele comeu o fruto, seus sentimentos mudaram. Eles começaram a evitar a temer aquele a quem deveriam amar. Aquele que os criou. Seu medo fez com que se escondessem e foi a partir disso que o medo começou na humanidade. Porque apenas Adão havia sido ordenado a não comer do fruto. Ele ficou perdido na questão de sua responsabilidade. Então, quando Deus perguntou a Eva, que foi que você fez? Que foi que você fez? Deus estava dizendo, você não tem nada a ver com o mandamento de não comer, tem? E é por isso que a Bíblia não diz que o pecado surgiu através de ambos, Adão e Eva, mas através de Adão apenas. Eva não tinha nada a ver com isso. É por isso que Deus diz que o descendente da mulher seria o inimigo da serpente. Quando Deus perguntou a Eva, que foi que você fez? Ela respondeu, a serpente me enganou e eu comi. Deus disse à serpente, você comerá pó todos os dias de sua vida e o descendente da mulher ferirá sua cabeça, a cabeça da serpente. Se pensarmos sobre isso cuidadosamente, percebemos que não há descendentes da mulher no mundo. Não há ninguém que seja prole de uma mulher, exceto Jesus. Todos nós somos descendentes do homem. A semente original vem do Pai. Mas Eva recebeu uma promessa. Diz, o descendente dela. Depois de passar muito tempo, cerca de 800 anos antes do nascimento de Cristo, foi profetizado. A virgem ficará grávida, dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Uma virgem ficaria grávida e daria à luz um filho. Jesus nasceu através do corpo de Maria, ele era o Filho de Deus, ele não era de Adão. As mulheres não foram incluídas no plano de Deus. Vamos agora para Gênesis capítulo 3 por um momento. Gênesis capítulo 3. Por favor, leiam a partir do versículo 1. Do versículo 1 até o último versículo. Ora, a serpente era mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse,
Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente, à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que, no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual o proibi de comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que se alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Quando consideramos os versículos que acabamos de ler, encontramos que esse capítulo 3 de Gênesis é muito claro sobre a responsabilidade de cada pessoa como indivíduo. Deus se dirigiu a Adão como indivíduo, Eva como um indivíduo, e então a serpente individualmente. Ele fez uma clara descrição. Em Gênesis capítulo 3, versículo 1 diz: ora, a serpente era mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Quando a serpente fez essa pergunta a Eva, versículo 2 diz: respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Aqui, a porta para a possibilidade do pecado entrar na humanidade através da mulher foi aberta. Isso porque Eva disse: podemos comer. Apesar de Deus ter dado essa ordem ao homem, ele não deu essa ordem a um grupo, mas para uma pessoa. Por favor, leia claramente Gênesis capítulo 2, do versículo 15 ao 17. Gênesis capítulo 2, do versículo 15 ao 17.
O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Agora, o versículo 15 diz: o Senhor Deus colocou o homem, não ambos, homem e mulher. Deus tomou apenas o homem, Adão, e colocou no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Deus lhe deu absoluta autoridade. Depois, Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim. Ele usou o plural ou o singular? Bem, ele usou o singular, coma. Ele apenas se dirigiu a um homem, Adão. Coma livremente, ou seja, coma o quanto quiser. Deus também lhe disse: mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Deus não falou para Adão e Eva, sua mulher, juntos. Então, em Gênesis capítulo 3, a serpente não veio falar com ambos, Adão e Eva, mas ela falou apenas com a Eva. Ele conhecia o ponto fraco dela. Satanás tomou Eva como prisioneira. Quando perguntou a Eva: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Eva disse: podemos comer. O momento em que a noção da forma plural de vocês foi colocada na mente da mulher, ela respondeu no plural. Ela respondeu no versículo 2, dizendo: podemos comer. Gênesis capítulo 3, versículos 1 e 2. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Aqui a noção de nós foi introduzida. O sistema de defesa de um indivíduo foi quebrado. Próximo, versículo 3. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Quando a mentira que a serpente ensinou a Eva entrou em sua mente, uma mentira saiu dela como resposta. Quando ela mudou as palavras do mandamento, ela adicionou: não comam, nem toquem nele. Então ela disse: do contrário vocês morrerão. Ela esqueceu das palavras: certamente você morrerá. Capítulo 2, versículo 17. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, ele disse: vocês morrerão ou certamente você morrerá? Sim, sem dúvida. Não tem como fugir disso. Deus deu uma ordem absoluta, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Ele disse isso a Adão. Mas Eva, sua esposa, disse: não comam. Ela se incluiu. Ela disse: não comam, nem toquem nele. Esse era um reflexo da sua tentação a pensar que não seria tão errado tocar na fruta. A frase "do contrário vocês morrerão" indica uma possibilidade. Mas Deus disse: porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então, essas pessoas comeram do fruto. Vamos ver como Deus os interrogou. Vamos olhar o capítulo 3, versículo 10. Capítulo 3, versículo 10. E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Definitivamente diz "me" aqui, não é? Não diz "nos escondemos". Diz "me escondi". Versículo 11. E Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual o proibi de comer? Deus se dirigiu a Adão e ele disse você. Ele não perguntou a eles como um grupo se tinham comido o fruto que ele havia proibido. Isso teria sido uma pergunta irresponsável. Versículo 12. Disse o homem:
Foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. Essa foi a primeira das desculpas. A mulher que me deste por companheira, ela me fez comer. Mesmo pequenas crianças dão desculpas assim porque está em nosso sangue. Agora, o versículo 13 diz: O Senhor Deus perguntou então à mulher: Que foi que você fez? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Ele não pressionou mais a mulher. Ele simplesmente perguntou a ela: Que foi que você fez? Do ponto de vista de Deus, quando ele fez um acordo com Adão, ele disse: Porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. A responsabilidade estava nas mãos de Adão. Então, por que Eva deveria ser envolvida? Entre Deus e o homem, havia um acordo que Adão certamente morreria se ele comesse do fruto. Eva foi excluída dessa questão. Mas ela se jogou nisso, ela o fez comer. É por isso que Deus disse: Que foi que você fez? Aqui Deus poderia ter transferido a responsabilidade de Adão para Eva, mas ele não fez isso porque, no fim das contas, era a responsabilidade de Adão. É por isso que a Bíblia diz: Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. O pecado entrou por causa de uma pessoa, Adão. E Eva, ao invés de ser responsabilizada por aquele pecado, sofreu um destino mais assustador. Sua responsabilidade como mulher seria sofrer na gravidez. Ela teria que ajudar seu marido por toda a sua vida. Mas se examinarmos aos longos anos da história e considerarmos o povo de Israel escolhido por Deus, se lermos o livro de Oséias cuidadosamente, Deus descreveu essa nação como sua esposa. A dor prolongada do parto da história de Israel era a história de trazer o nascimento de Cristo. A nação das pessoas que tinha a promessa de Deus trouxe o nascimento de Cristo. Não apenas isso, mas durante o tempo em que eles desobedeceram e traíram Deus, Deus lhes prometeu: a virgem ficará grávida, dará à luz um filho e o chamará Emanuel. A Bíblia nos diz que uma pessoa nasceria de uma mulher que nunca havia se envolvido com um homem, e então Jesus nasceu. Então, o pecado entrou nesse mundo através de um homem, Adão. E agora, Deus abriu caminho para todos os pecados do mundo serem perdoados através de um homem, Jesus, o Filho unigênito de Deus, pois ele carregaria os pecados da humanidade. Então, cada vez que lemos Gênesis capítulo 3, temos a chance de pensar sobre como Deus abriu esse caminho para perdoar os pecados da humanidade através dos seus profundos métodos e leis. Próximo. Se considerarmos a morte de Adão naquele momento, aos olhos de Deus, o espírito de Adão já estava morto. Como é que ele estava morto? Como posso explicar isso? Tem alguém com celular aqui? Não? Eu vou usar isso como um exemplo. Quando o celular é manufaturado na fábrica, ele é testado. Você checa se ele transmite som ou não, se ele faz ou não uma conexão com o satélite, se ele funciona ou não. Ele é minuciosamente testado antes de ser vendido como produto. Apesar daquele telefone funcionar, ou seja, ele consegue transmitir a voz de alguém e tem a capacidade de fazer tudo o que deveria. Ele está morto até encontrar seu dono. Quando alguém paga para comprá-lo, a partir do dia em que ele se torna sua propriedade e seu número de linha é designado, aquele telefone se torna vivo. Ele consegue fazer uma conexão, mas se o dono não paga a conta ou outra coisa está errado, o telefone morre. O telefone, entretanto, não está quebrado. Mesmo o telefone estando vivo, ele está morto no sentido de não conseguir se conectar. Quando se trata dos seres humanos, dentre todas as criações de Deus, ele viu que havia ficado muito bom. Depois que ele criou o homem, Deus ficou realmente satisfeito. Ele estava feliz e cheio de alegria. Foi dito para cada uma de suas criações: Deus viu que ficou bom,
Mas depois que ele criou o homem, ele viu aquilo e disse: havia ficado muito bom. Mas essa pessoa veio a morrer. Não é que ela se tornou um cadáver, mas a sua comunicação de seu espírito com Deus foi cortada. Ele ficou com medo de Deus. Então, aos olhos de Deus, seu espírito estava morto. Essa é a razão da qual Jesus veio a esse mundo para dar vida aos mortos. Por que isso? Quando Deus criou os céus e a terra, ele separou as águas abaixo do firmamento das águas de cima. Podemos ler isso em Gênesis capítulo 1. Em relação ao primeiro dia, a Bíblia diz: disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa. Gênesis capítulo 1 começa com: no princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Passaram tarde e manhã, esse foi o primeiro dia. Em seguida, Deus viu que ficou bom. Então, no segundo dia, Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. Em todos os dias, até o sétimo dia, Deus viu que ficou bom. Mas por que não fala isso do segundo dia? Nem mesmo uma palavra. Vamos supor uma família com 7 filhas. Um visitante vem à sua casa e diz à filha mais velha: seu rosto brilha. Parece que você seria uma boa esposa para o filho mais velho de uma família rica. Mas quando o visitante conhece a segunda filha, ele não faz nenhum comentário, nem bom nem ruim, mas apenas fecha seus lábios e olha ela. Ele vê a terceira filha e diz: que linda. Ele olha a quarta filha e diz: muito bonita. Se ele elogiasse todas as outras filhas, a segunda filha não ficaria desapontada? Ficaria ou não? Claro que ela ficaria machucada. Ela ficaria muito triste. Então, se alguém elogiasse todas as outras e dissesse que eram fofas ou bonitas e maravilhosas, mas não falasse nada sobre a segunda filha, ela não ficaria ferida? Nesse caso, se Deus ficou realmente muito satisfeito quando criou Adão, por qual razão não há nenhum comentário sobre o segundo dia? Será que Deus esqueceu? Vamos pensar sobre isso? Por favor, leia Gênesis capítulo 1, do versículo 6 ao 8. Do versículo 6 ao 8. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou o céu. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o segundo dia. Fala que Deus ficou satisfeito ou não? Não fala que foi ruim também, fala? Deus fez o firmamento. Foi lá que o diabo tinha vindo habitar, Satanás. Há muito tempo, muito antes da criação de Deus, no santo lugar onde Deus habitava, um arcanjo pôs seus olhos na posição de Deus. Ele cobiçou o trono de Deus. Então ele foi expulso. Esse arcanjo caído é Satanás. Ele foi expulso e ele ocupou esse lugar, o firmamento. Foi por isso que Deus deu a Adão a autoridade para policiar e guardar esse lugar limpo, puro e lindo, o jardim do Éden. Deus lhe disse para guardá-lo, o que significava que havia um ladrão. Se não houvesse um ladrão ou qualquer coisa, haveria necessidade de haver uma chave ou polícia? Mas Deus colocou Adão no jardim para cuidar dele e cultivá-lo, porque a causa para o cuidado, aquele que era o príncipe das potestades do ar, já estava lá. É por isso que Deus não ficou feliz naquele dia. Aqui não foi o caso de Deus não ficar feliz por um lapso de memória. A Bíblia diz que antes do homem pecar, Deus disse: porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá.
E depois que o homem comeu do fruto, ele virou as suas costas a Deus e se escondeu. Esse era o comportamento de alguém que estava morto. Vamos segurar essa página e pular para o Novo Testamento. Efésios capítulo 2. Se encontraram? Vamos ver o versículo 1 juntos. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. O apóstolo Paulo escreveu essas palavras em uma carta aos Efésios, aos cristãos de Éfeso, ou seja, as pessoas que acreditavam em Jesus. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, mas foram vivificados. A igreja dos Efésios não era uma reunião de mentirosos. Eles não distorciam dizendo: o que você quer dizer com fomos vivificados? Quando foi que morremos? Mesmo respirando, falando e se movendo, seus espíritos estavam mortos aos olhos de Deus. Conforme refletimos há pouco, apesar de um telefone ser funcional e estar em perfeita condição, ele não pode ser usado a não ser que seja autorizado. Ele está morto. É provavelmente o mesmo para um carro. Se a placa é tirada e a polícia diz que ele não pode ser usado, o carro está morto na essência, mas isso não significa que o carro não anda. Esse é caso para qualquer carro ou avião ou qualquer veículo. Apenas quando um carro é registrado e autorizado que ele pode ser usado. Para as pessoas também, elas nascem nesse mundo através da linhagem sanguínea de seus pais. No momento em que nascem, elas têm vida nesse mundo, estão respirando. Aos olhos de Deus, no entanto, elas estão mortas em transgressões e pecados. Elas estão mortas apesar de respirarem, falarem e fazerem de tudo. É por essa razão que Jesus veio ao mundo. Os judeus estavam guardando a lei e esperando pelo Cristo e eles acreditavam em Deus, mas eles estavam mortos aos olhos de Deus porque eles não tinham um novo nascimento ainda, ou seja, eles não haviam nascido de novo. Um dia, uma autoridade entre os judeus chamado Nicodemos veio procurando por Jesus. E ele disse: vendo as obras que está fazendo e os sinais que realiza, sabemos que você é um mestre que veio de Deus. Jesus respondeu: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Essas palavras estão dizendo que não é o suficiente ter uma vida que é herdada através do sangue de Adão. O Espírito deve nascer de novo em algum ponto. Precisa ser transformado. Há um hino que diz: certeza abençoada, Jesus é meu, nascido de seu espírito, lavado em seu sangue. Submissão perfeita, tudo está descansando. Eu, em meu Salvador, sou feliz e abençoado. Essa é minha história, essa é minha canção. Louvando meu Salvador o dia todo. Essa é minha história, essa é minha canção. Louvando meu Salvador o dia todo. Isso é um testemunho, não é? É assim que uma pessoa mudou, não é? Há uma experiência definitiva de nascer de novo assim. Mas não tivermos cuidado, se ficarmos diante de Jesus apenas com a diligência religiosa de viver nossas vidas, estamos na mesma posição de Nicodemos. Então lemos o que Jesus disse a muitas pessoas religiosas que acreditavam em Deus e eram diligentes em manterem a lei. Vamos deixar um marcador em Efésios e vamos para João capítulo 5. João capítulo 5. Versículos 24 a 29. Vamos ler todos juntos em voz alta. Eu asseguro,
Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu afirmo que está chegando a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Pois da mesma forma como o Pai tem a vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo, e deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Nessa passagem, o versículo 25 diz: Eu afirmo que está chegando a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e aqueles que a ouvirem viverão. A ciência moderna, ou a um antropologista moderno, um biólogo ou qualquer pessoa assim, essas palavras não fazem sentido. Isso apenas não é possível. Quando uma pessoa morre, seu cérebro morre e seus nervos auditivos param de funcionar. Então, como um morto pode ouvir qualquer voz? A Bíblia diz claramente, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Isso está em 1 de Coríntios. À luz disso, Jesus disse: Eu afirmo que está chegando a hora e já chegou em que os mortos, aqueles que estavam mortos em Adão, para sempre aos olhos de Deus, ouvirão a voz do Filho de Deus. As pessoas podem dizer que os mortos não podem ouvir porque seus nervos auditivos estão mortos, mas não era isso que Jesus estava falando. Apesar das pessoas poderem ouvir tudo e detectar sons, ele estava fazendo uma promessa que eles ouvirão a voz de Deus e seus espíritos acordarão. Está chegando a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e aqueles que a ouvirem viverão. Enquanto as pessoas estão ouvindo as palavras de Deus, algumas pessoas podem se tornar muito agradecidas. Você percebe em sua consciência que você ouve a voz do Senhor através das palavras da Bíblia. E um dia, seu problema é resolvido. Você tem uma mudança de seu coração. Você é muito grato. Por que isso? Porque você ouviu a voz de Deus em seu coração. Eu posso ouvir o meu Salvador chamando: Tome tua cruz e siga-me. Você mudou. Por quê? Porque a palavra de Deus está registrada em sua consciência. Aqui, nessa passagem diz: Está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Pois da mesma forma como o Pai tem a vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo, e deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Essas são as palavras do juiz, Jesus. Podemos entender que Jesus estava dizendo se lermos o capítulo 5 de João. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna, e são as Escrituras, Velho Testamento, que testemunham a meu respeito. Vocês receberam a vida eterna através de Jesus. A promessa da vida eterna é uma promessa que podemos receber o que foi perdido e tirado quando Adão comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, se lermos João capítulo 5 até o final, encontramos essas palavras que foram dadas a nós. Jesus disse aos judeus: Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim. Isso significa que, se os judeus que acreditavam em Moisés acreditassem nas palavras de Jesus, eles saberiam que estavam vivendo nesse mundo para ganhar a vida eterna. Esse é o caminho em que Jesus estava. Jesus estava dizendo que, já que o pecado entrou no mundo através de uma pessoa, Adão, agora através de Jesus, o último Adão, o caminho para se obter a vida foi aberto. A seguir, vamos voltar para Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver. Quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Nesse versículo,
nos quais costumavam, se refere a quando estavam mortos em suas transgressões e pecados, antes de serem vivificados. Então, seus espíritos ouviram e entenderam a palavra de Deus pela primeira vez. O abundante amor de Jesus nos limpou, há muito tempo afundados em pecado e inimaginavelmente manchados. Agora somos filhos de Deus, não por merecermos, mas por amor salvador que veio para o nosso alívio. Antes de ter esta confiança, vocês poderiam saber teoricamente que viramos filhos de Deus através da fé, mas naquele tempo, antes de vocês que estavam mortos serem vivificados, antes de nascerem de novo, vocês viviam na carne, no estado de estarem mortos em transgressões e pecados. Costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo. Todas as suas preocupações eram deste mundo. Tudo o que conversamos, o clima, lugares para viajar e perguntas do tipo: sua família vai bem? Como estão suas filhas? E como você passou suas férias? Eram todas as preocupações deste mundo. Isso era tudo que você tinha, mas a partir de um determinado momento você mudou. Você passou a pensar na palavra de Deus como alimento, chegou perto da palavra de Deus e passou a ter esperança no reino eterno do qual Deus falou. Você se transformou nesse tipo de pessoa, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar. A razão pela qual Deus não estava satisfeito depois que criou o firmamento, a razão pela qual Deus disse a Adão que no dia em que ele comer do fruto ele certamente morreria, a razão pela qual Deus disse para cuidar do jardim era porque o tentador estava lá. Isso porque o príncipe do poder do ar capturaria os pensamentos do homem, os pensamentos de todos os homens. Alguém pode perguntar: você já viu o diabo? Não, eu nunca vi o diabo. Você pode ver o vento? Não, não pode. O frio não é visível aos olhos também, mas você pode ver os traços deixados pelo vento. Se você pendurar roupa para cercar, o vento sopra neles. Ele voa sobre a cerca e fica presa no telhado do vizinho. Se quiser pegá-lo de volta, você tem que ir à casa do vizinho dizer oi e passar por um processo incômodo. O vento foi a causa de tudo isso, apesar de não poder vê-lo. Apesar de não se poder ver o frio, é preciso derreter algo que foi congelado pelo frio. Pode-se ver os traços das coisas que não são visíveis. Você não consegue ver Satanás. Mas há tantas pessoas nesse mundo que estão sofrendo e morrendo, e guerras acontecendo. Então muitas pessoas morreram. Isso resultou na Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial. E como era antes disso? Quantas guerras houve nesse mundo? Desde Caim, desde o tempo do descendente de Adão, quantas batalhas de massacre passaram na face dessa terra? Isso poderia ter acontecido sem o diabo? Isso poderia ter acontecido se Satanás não existisse? O diabo é muito amigável com as pessoas, muito próximo às pessoas e aparentemente inocente. O diabo estende a mão da tentação ao espírito de uma pessoa silenciosamente. Vocês têm ideia de quão bonito o diabo é? Deixe-me contar uma história. Há muito tempo, na nação de Israel, havia uma pessoa extremamente forte. Essa pessoa tremendamente forte veio a se apaixonar por uma mulher filisteia. Seu nome era Senhorita Dalila. E o seu marido? Esse homem? Senhor Sansão. Dalila teve o poder de seduzir Sansão para que seu cabelo fosse cortado, que no fim levou à sua própria destruição. Se ela tivesse presas, unhas compridas, e tivesse ido a Sansão e dissesse: eu vou te conquistar, tudo o que ele tinha que fazer era pisar nela e ela morreria. Mas essa mulher que tentou Sansão parecia uma das obras-primas mais bonitas de Deus aos olhos de Sansão. Sansão se apaixonou completamente por ela. Isso para mostrar que o diabo pode ser lindo assim.
Satanás não é uma criatura com presas de jeito nenhum, ou algo terrivelmente perverso assim. Ele não tem um chifre ou qualquer coisa do tipo. Satanás captura a mente de toda a humanidade e faz essas falsas doutrinas e faz as pessoas tomarem esses caminhos falsos que levam ao inferno. É por isso que as pessoas cantam um hino que diz: há uma luz no vale da morte para mim agora, desde que Jesus entrou em meu coração. Elas mudam completamente porque receberam a luz de Jesus Cristo. Vamos ler Efésios capítulo 2, versículos 1 e 2 juntos. Como uma revisão. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Isso porque ele tenta o mundo inteiro e procura os corações de todas as pessoas do mundo. Não importa quão justo ou bom você seja, aos olhos de Deus, as morais, ensinamentos ou leis com que você se cobre te levam para longe de Deus. Isso é como uma nuvem negra que bloqueia o sol para que não possa ver, mesmo que tente. Já que todas as pessoas são mantidas cativas por Satanás, Deus enviou o Espírito Santo para essa terra para nos libertar. Então diz: aqui diz: o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Esse diabo está dentro de todas as pessoas. Por essa razão, não importa quão boa ou justa uma pessoa seja, há um limite para a paciência de uma pessoa. Então, se uma situação progride, qualquer um pode explodir e eclodir ira e raiva dentro de uma pessoa. Elas podem até causar problema. Há uma força que não é sua. E todas as pessoas estão presas a isso enquanto vivem suas vidas. Próximo, versículo 3. Uma mudança definitiva aconteceu para as pessoas da igreja de Éfeso. Lemos nos Atos dos Apóstolos que o apóstolo Paulo perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe um Espírito Santo. É mesmo? Se for por isso... O apóstolo ensinou-lhes mais uma vez e eles aprenderam que o Espírito Santo havia descido. Havia pessoas assim em Éfeso. Também havia pessoas que trouxeram seus pergaminhos e outras coisas e os queimaram. Foi-lhes dada uma oportunidade para ficarem corretos. Então houve muitos que em Éfeso que gritaram o nome de seu Deus, dizendo: grande é Artemis, e desafiaram os apóstolos, dizendo que alguns judeus apareceram do nada e ensinaram coisas estranhas. A palavra de Deus estava sendo pregada a eles também. E então muitas pessoas de Éfeso passaram a ver uma mudança definitiva. É por isso que o apóstolo Paulo enviou essa carta aos crentes da igreja de Éfeso. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos, como os outros eram por natureza merecedores da ira. Ele estava dizendo: nós éramos pessoas do mundo que não acreditávamos ainda, éramos pessoas que não conhecíamos a Deus, não estávamos vivendo assim? Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles. O apóstolo Paulo era um judeu e uma pessoa que acreditava em Deus. Como uma pessoa que pregava esse evangelho à igreja de Éfeso, ele disse: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Ele estava dizendo: vocês estavam seguindo aquele espírito. Quando diz anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles. Ele estava falando do ponto de vista de um judeu que acreditava em Jesus, como um apóstolo que pregava o evangelho. Ele está dizendo que ambos, ele e eles, eram iguais.
Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Ou seja, aos olhos de Deus, éramos como pessoas que não acreditam em Jesus. Éramos por natureza descendentes de Adão. Aqui diz, éramos por natureza merecedores da ira. Isso foi no passado. Então no versículo 4 diz, todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que estávamos mortos em Adão, amou, deu-nos a vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Não é que seremos salvos, vocês são salvos. Se não conseguirem acreditar nessas palavras, dúvidas surgem e vocês continuam imaginando como uma pessoa pode falar tão facilmente da salvação. Isso vem mentalmente da diligência religiosa. Isso é alguém que não tem gratidão em seu coração por ser salvo. Por que isso? Porque o Espírito que o salvou não foi realizado em seu coração. Há um hino que diz: eu não sei como essa fé salvadora Ele me concedeu, nem como crer em Sua palavra trouxe paz em meu coração. Deve haver uma diferença definida entre o tempo antes de receber a salvação e o tempo desde então. As palavras "pela graça vocês são salvos" não são palavras comuns. Um dia, no julgamento, essas mesmas palavras serão o critério. E através da graça de Deus, muitas bênçãos agora são minhas. A graça do Senhor é tão preciosa. Vamos dizer que estou sendo levado por uma correnteza de água. A correnteza é forte, então um certo cavalheiro passa por perto e eu grito: me ajude, me ajude. Então ele tira sua jaqueta e tenta me alcançar, mas ele não consegue, então ele rasga suas roupas e amarra junto formando uma corda. Ele tem que até tirar suas calças e rasgá-las. Ele me joga a corda e me puxa. Depois eu iria até ele e ofereceria um valor pelas suas roupas? Eu diria isso? Eu recebi a graça. Eu vesti sua graça, então não foi? Aquela pessoa usou toda a sua força para me puxar e me salvar, então, em meu coração, eu sentiria que eu devo a essa pessoa uma dívida de gratidão por sua graça. Eu sentiria grato que o meu corpo foi salvo, mas então, eu estava me afogando em pecado. Eu estava vivendo como um pecador por causa do pecado que eu herdei através de Adão, mas o Senhor Jesus, o Filho de Deus, veio a esse mundo e derramou seu sangue na cruz pelos meus pecados. Ele sofreu essa dor. Quando eu penso sobre o amor dessa pessoa que pagou um grande preço para salvar e derramar sua graça, eu percebo que Jesus tomou meus pecados quando ele morreu. Eu fui enterrado com ele e ele foi levantado pela minha justiça. Deus nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Com relação ao versículo 6, apesar de ainda estarmos vivendo nossas vidas nesse mundo, podemos pensar sobre as palavras: fui crucificado com Cristo. Quando eu considero cuidadosamente a morte de Jesus, eu percebo que Deus colocou meus pecados sobre seu Filho e o fez receber julgamento por mim. Vamos deixar um marcador aqui e vamos para Gálatas capítulo 2 por um momento. É logo antes da carta aos Efésios. Gálatas capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 16. 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
Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Não importa quão justos sejam em termos da lei, essa justiça não pode ser maior do que aquela dos escribas e fariseus. Jesus disse aos judeus: se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Vamos considerar essas palavras. Os judeus jejuam 2 vezes por semana, oferecem 1/10 de sua renda e se esforçam muito para seguir tudo pertinente à lei. Nós vivemos nossas vidas assim? Não, não conseguimos viver assim. A Bíblia diz que a carne que tenta se justificar pela lei falhará. Nesses versículos, vemos que Paulo considerou a si mesmo sem culpa na lei, mas quando ele se viu à luz da lei, ele viu que ele era um pecador. Em 1 de Timóteo, Paulo disse: pecadores dos quais eu sou o pior. Paulo testificou que Deus lhe deu essa graça para que ele pudesse servir como um exemplo para as pessoas que iriam crer gerações depois dele. Agora, vamos ler o versículo 20. Juntos. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Aqui, Paulo unificou a morte de Cristo e a sua própria. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Quando uma pessoa que herdou o pecado de Adão e vive como pecador se considera à luz da morte de Jesus, ela vê que Jesus realmente morreu por causa dos seus pecados. Jesus foi sacrificado em meu lugar pelos meus pecados. Quando uma pessoa conhece e acredita em tudo isso, ela é salva pela graça. Ele também sabe que Jesus ressuscitou e ascendeu para sentar-se à destra do trono de Deus, a fim de agir como mediador para ele. Como sumo sacerdote diante de Deus, Cristo habita nas alturas como aquele que defende meus pecados. Em 1 de João, diz: temos um intercessor, Jesus Cristo. Ele habita lá como aquele que atua como meu advogado. Então, eu morri com Jesus. E quando Jesus voltou à vida, fui incluído nisso e minha vida foi salva. Jesus está sentado à destra de Deus. Portanto, embora meu corpo viva no mundo e habite aqui neste mundo, se eu realmente acreditei, minha vida está na verdade escondida de Deus. Então, quando diz: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É para lá que devemos ir. Isso está prometido se realmente acreditaram. A seguir diz: Deus nos ressuscitou com Cristo. Esse é o versículo 6. Efésios capítulo 2, versículo 6. Nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Jesus disse aos seus discípulos: contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Há um hino que diz: há um novo nome escrito na glória, e é meu, e é meu. Quando vocês pensam calmamente sobre o porquê de tais palavras foram escritas, porque foram musicadas e passaram a ser cantadas por meus lábios, percebem que, embora as palavras tenham sido escritas por outra pessoa de outro país, têm o mesmo testemunho, ou seja, se realmente acreditaram, têm o mesmo testemunho. Isso é o mesmo em todo o mundo. Depois que Deus expulsou Adão para evitar a dispersão da humanidade após o grande dilúvio, as pessoas ergueram a Torre de Babel. Eles tentaram construí-lo tão alto quanto o céu, mas Deus confundiu a língua deles. Depois que a língua da humanidade se misturou, quando o Espírito Santo desceu, essas línguas misturadas tornaram-se uma só. O que isso significa é que, independente do país onde vivemos, temos o mesmo testemunho. Esta música é provavelmente mais revigorante do que qualquer música de marcha. Isto ocorre porque as palavras expressam a certeza que a pessoa tem de para onde está indo. A seguir, leiam Filipenses capítulo 3,
do versículo 20 ao capítulo 4, versículo 3. Vocês poderiam ler essa passagem primeiro? Filipenses do capítulo 3, do versículo 20 ao capítulo 4, versículo 3. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Obrigado. Foram cristãos tão cheios de confiança, não foram? Eles foram capazes de falar bem dos outros santos e crentes e dizer que seus nomes estavam no livro da vida. Ele pediu-lhes que ajudassem seus cooperadores. Se estamos dando estes passos em direção ao reino dos céus, em direção a Deus, quão grande seria se avançássemos com tanta confiança? Eu li algo muito tempo. Não tenho certeza se entendi a história corretamente, mas contarei a vocês da melhor maneira possível. É sobre uma certa mulher na Inglaterra. Ela tinha acabado de cantar uma música para um grande público. Ela fez o público aplaudir ruidosamente, então ela fez uma reverência completa de satisfação. Mas quando ela estava saindo, um cavalheiro chamado César Milan, que estava ouvindo a plateia, cumprimentou a jovem Charlotte Elliott, que acabara de cantar no palco. Ele perguntou a ela sobre a música que acabara de lhe render uma salva de palmas ao público. Ele perguntou se ela havia cantado aquela música sozinha ou com Deus. Ele perguntou a ela: foi algo que acabou trazendo glória somente para você? Ele disse que se ela não tivesse cantado aquela canção com Deus, não seria diferente das canções daquelas do bairro da prostituição. Ele a confrontou friamente. Ele disse: com licença. Mas pense em Deus. Pense em Jesus Cristo. E ele saiu. Esta mulher foi para casa e se revirou a noite toda. Ela estava muito chateada. Aquele homem havia falado com ela assim e ainda assim terminou despedindo-se dela educadamente antes de partir. Ele seguiu toda a etiqueta necessária. Esta mulher estava angustiada e naquela noite escreveu a letra de sua própria canção, um hino. Assim como eu sou, sem um apelo, mas aquele sangue foi derramado por mim. Ela escreveu aquele hino. Assim como eu sou, ó Cordeiro de Deus, eu venho, eu venho. Este é um hino tão lindo, não é? Assim como eu sou. Se procurarem o hino, verão que ele está atribuído ao nome dela, Charlotte Elliott. Há um versículo na Bíblia que diz: ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Tudo que tem vida, louve o Senhor. Aleluia. Ao lermos esses versículos, podemos pensar em quão frustrante e solitário seria se não tivéssemos hinos que louvassem a Deus. É como um hino que diz: como posso te deixar cantar? Todas as palavras e promessas da Bíblia são muito reais. E chegará o dia em que seremos transformados para entrar na realidade de Deus e perceberemos que eles eram realmente verdadeiros. Deus não apenas me resgatou do pecado, mas também, enquanto vivo minha vida, é exatamente como diz na Bíblia. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança a fim de
encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Isto significa que o próprio Deus está vivo e que sua vontade está conosco. As pessoas não sabem disso. Há uma promessa sagrada na Bíblia. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais. É verdade que algum dia seremos transformados quando estivermos diante de Deus. Mas enquanto estamos no mundo, Deus está conosco, mesmo durante os momentos mais problemáticos e agonizantes deste mundo. Ele está com cada um de nós. Portanto, embora existam padrões de felicidade neste mundo, quando penso em como Jesus Cristo está comigo na minha vida e como a Bíblia é a palavra que o próprio Deus me deu, eu percebo que a verdadeira felicidade não pode estar em nenhum outro lugar. Vamos tentar viver assim de agora em diante. Vamos nos manter próximos das palavras da Bíblia. Não há realmente nada melhor neste mundo. Estranhamente, se há algo que mudou desde que me aproximei da Bíblia é que tenho algo que não é deste mundo. Algo completamente diferente. Como pode haver qualquer outra base para a felicidade? Meu único desejo, Senhor, é apenas este: para te servir todos os meus dias. Então levante-se para ficar diante do teu trono e cante teu louvor imortal. Como um voo de flechas os momentos passam, resgatar sob o controle de Cristo. Por que eu deveria me apegar às mudanças? Enquanto cantava esse hino, fiquei atrás de uma coluna onde as pessoas não podiam me ver e de repente lágrimas escorrem dos meus olhos. Senhor, muito obrigado. Eu era um pecador vivendo neste mundo em pecado e o Senhor me resgatou. Obrigado por me salvar. Fiquei muito agradecido, mesmo que alguém me desse um presente enorme, eu não ficaria tão agradecido. Isso porque antes de conhecer a palavra de Deus, eu não sabia o que é o amor verdadeiro, o que é a graça e o que é a felicidade. Eu tinha diferentes padrões de felicidades, como obter reconhecimento de outras pessoas, ganhar prêmios e ter coisas desejáveis que desejava. Mas conheci a graça de Deus e o que senti está expresso no hino. Quando Jesus lavou os meus pecados. Isso era realmente verdade. As pessoas podem não conseguir expressar isso bem, mas têm essa confiança. Há um hino que diz: meu fardo caiu nos pés perfurados do estrangeiro da Galileia, e eu senti que poderia amá-lo para sempre. Isso é realmente verdade. Eu poderia amá-lo para sempre. Mas como era antes disso, era como se eu estivesse em um corredor escuro e sem luz, esbarrando em outras pessoas, pisando em seus pés e dizendo desculpe, mesmo tomando cuidado para não pisar no pé de alguém. Acabo desbarrando em alguém e peço desculpas. Isso pode acontecer em um auditório que perde energia, mas era exatamente como era minha vida antes. Sempre me esforcei para fazer o bem no mundo e tentei viver uma vida limpa, mas sempre fui perturbado pelo pecado. Mas um dia passei a acreditar e me apoiar em Deus. Desde aquele dia, onde encontro a felicidade? Não é como um poema que diz: a felicidade está do outro lado daquele monte. Como diz na Bíblia, nem se dirá aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está no meio de vocês. A felicidade está dentro de vocês. A experiência do Espírito nascer de novo é muito parecida com a diferença que sentem quando vestem um sobretudo e depois o tiram no tempo frio.
É semelhante a sentir um fardo pesado sendo retirado do espírito e vivenciar uma nova experiência. Então, se vocês se orgulham de ser uma pessoa de fé, perguntem se estão sempre louvando a Deus em suas vidas. Em vez de cantar hinos apenas durante os cultos ou reuniões como esta, como muitas pessoas fazem, perguntem-se se tem esses hinos em sua vida. Seria bom examinar-se desta forma. Voltemos ao versículo 6, Efésios capítulo 2, versículo 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nossos espíritos estão ocultos, eles passam a pertencer a Deus. Precisamos perceber que de tudo o que há para nos orgulharmos neste mundo, este é o maior. As pessoas deste mundo se sentiriam tão vazias se tivessem que viver sem pátria, isto é, se não tivessem sua pátria. Na história, depois que os judeus perderam a sua terra natal, eles vagaram pelo mundo durante 2000 anos. Quando consideramos sua história, podemos realmente sentir simpatia por eles. O meu país foi invadido por um país vizinho e esteve sob seu domínio durante 36 anos. A tristeza de perder um país. Essas pessoas seriam tão solitárias. Porém, não importa a qual país do mundo você pertença. Seja um país feliz e próspero ou um país miserável, se eu neste corpo de carne souber que pertenço ao reino celestial, será como no hino: a Ele devo minha vida e meu fôlego e todas as alegrias que tenho. Vivemos neste corpo humilde com a bendita esperança de que algum dia iremos para esse reino. Nós temos essa esperança. Mas se uma pessoa vive a sua vida sem saber definitivamente que o seu espírito está escondido nesta esperança, ela não terá resposta sobre o motivo pelo qual está vivendo neste mundo. As palavras deste versículo 6 não são palavras comuns. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Estas palavras foram prometidas ao Espírito e foram uma bênção dada ao Espírito, então eles entenderam essas palavras. Para os cristãos que têm o testemunho definido, estas palavras tornaram-se realidade para eles. Se eles tiverem um testemunho definido, então essas palavras já se tornaram suas. Quando você pergunta a uma pessoa que nasceu neste mundo e vive sua vida, de quem você é filho, ele pode lhe dizer claramente: meus pais são fulano de tal, e eu vivi minha vida até agora de tal e tal maneira. Da mesma forma, quando um indivíduo se revestiu do amor de Deus, quando uma pessoa se revestiu da graça de Deus, ele pode dizer isso claramente. Para cada pessoa, para cada cristão individual, estas palavras são deles. Quem não tem isso é infeliz. A seguir, versículo 7. Para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Se fomos registrados no céu escondidos em Deus, embora estas palavras que dizem para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus, foram escritas no tempo de Paulo, não recebemos também nós essa graça? 2000 anos se passaram e estas palavras se cumpriram em nós. Se lermos os testemunhos das pessoas de fé, dos santos que nos precederam, descobriremos que os seus escritos são os mesmos. Haverá amigos que amei há muito tempo. A alegria fluirá como um rio ao meu redor. Tem ensino, não tem? Oh, isso será glória para mim, glória para mim, glória para mim. Quando pela sua graça eu olhar para o seu rosto, isso será glória, seja glória para mim. Se não for para louvar a Deus, o que temos de tão grande? Temos alguma coisa? Não, o que temos não é nada.
Todos esses hinos dizem que ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Ele um dia mudará nossos corpos humildes para uma forma semelhante ao seu corpo glorioso. A Bíblia diz que no dia em que esta promessa se cumprir, seremos transferidos para um lugar incrivelmente abençoado. Acontecerá exatamente como a Bíblia diz. A seguir, versículo 8: Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Há pessoas que, mesmo tendo lido estas palavras, mas se alguém lhes perguntar, você foi salvo? Eles retrucam bruscamente dizendo, como você saberia se está salvo ou não? Isso ocorre porque eles são influenciados por outras coisas além dessas palavras. Isso significa que eles ainda estão sendo liderados por um poder diferente. Diz, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Em que você tem fé? Vamos colocar aqui um marcador e voltar ao capítulo 10 de Romanos, outra epístola escrita por Paulo. Se abriram o capítulo 10 de Romanos, vamos ler os versículos 8 e 9 e 10 e juntos. Versículo 8. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Próximo. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Isso está dentro do coração de uma pessoa, está na sua boca e no seu coração. Se for esse o caso, vamos ler estas palavras e considerar a cruz de Jesus. Por que a cruz foi necessária? Jesus, o Senhor, derramou seu precioso sangue na cruz. Seu sangue purificou o meu espírito, ele me salvou do meu pecado. Por que ele derramou seu sangue na cruz e morreu? Podemos considerar as palavras de um certo santo que nos precedeu. Seu nome era Spurgeon. Ele foi um famoso pregador revivalista na Inglaterra. Este homem começou a pregar sermões quando tinha 17 anos. Quando ele tinha uns 16 anos, certo domingo ele estava a caminho da igreja que frequentava, mas a neve havia se acumulado tão alto que ele não conseguiu chegar à sua igreja. Então, ele parou em uma igreja que ficava perto. Ele entrou nesta igreja e pensou que sua própria igreja era grande. Esta igreja era pequena. E ele viu o homem pregando no púlpito que parecia, aos olhos de Spurgeon, estar vestido com roupas esfarrapadas. Alguém que parecia um sapateiro ou um alfaiate. Este homem estava lendo um versículo do Velho Testamento. Voltem-se para mim. Olhe para mim. Ele leu este versículo e disse, olhe para mim, eu sou Jesus, o Filho de Deus. Estou derramando meu sangue por vocês. Pus uma coroa de espinhos. Minhas 2 mãos foram pregadas, meus pés foram pregados. Aqui está o ferimento da lança no meu lado. Enquanto continuava a explicar isso, o jovem observou atentamente e pensou consigo mesmo. Seu sermão se adequa ao nível de um alfaiate. Ele não tem mais nada a dizer, tudo o que ele tem a falar é a cruz. Ele continuou a ouvir e a pensar dessa maneira, mas enquanto ouvia, o orador dizia, olhe para mim, vire-se para mim. E então ele disse, jovem, por que você está olhando para mim? Estou dizendo para você olhar para Jesus. Spurgeon ficou surpreso ao ouvir essas palavras e descobriu que Jesus morreu por causa de seus pecados. Ele entendeu isso, ele mudou em um momento. Este grande pregador viveu toda a sua vida diante de Deus, e naquela época em que não havia microfones, ele dedicou todos os dias de sua vida ao Evangelho.
Pensemos em Jesus. Quando pensamos, novamente, nosso ancestral Adão cometeu pecado, e nós herdamos esse pecado em nosso sangue. Assim como herdamos nossos nomes de nossos pais, herdamos nossos pecados de nosso ancestral Adão. Deus havia dito que no dia em que Adão comesse do fruto, ele certamente morreria. Quantos dias foram necessários para que Adão pecasse no dia em que pecou? Demorou 10 dias para Adão se tornar pecador ou 20 dias? Demorou 2 dias? Ele se tornou um pecador em um dia. Há um versículo na Bíblia que diz: No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro que tirou os pecados do mundo. Este Cordeiro que assumiu os pecados do mundo inteiro foi crucificado na cruz e derramou seu sangue. Há um versículo no Velho Testamento que diz respeito a isso: Removerei o pecado desta terra num único dia. Para responder à pergunta de quantos dias foram necessários para Adão se tornar um pecador, foi necessário um dia. Em um dia ele se tornou pecador e transmitiu isso para toda a humanidade. Quando Jesus perdoou os pecados desta terra, por quantos dias ele ficou pregado na cruz e perdoou os nossos pecados? Naquele dia em que Jesus disse: Está consumado, no Monte Calvário, ele tomou sobre si todos os pecadores que nasceriam nesta terra, incluindo as gerações que iriam e viriam, bem como todos os pecadores anteriores. Ele suportou eles e morreu derramando seu sangue na cruz. Numa colina distante, havia uma velha cruz áspera, o emblema do sofrimento e da vergonha. Aquela velha cruz. Quando ele levou nossos pecados, Jesus disse: Está consumado. O que foi consumado? Ele tirou os pecados de todos os pecadores, derramou o sangue que lavou esses pecados e terminou toda a obra da redenção. O sacrifício perfeito de Deus foi oferecido. Por isso, diz: A palavra está na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Esta salvação é descrita em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Ninguém pode se gloriar. Todos são salvos somente pela graça. Vamos abrir Efésios, capítulo 1, versículo 6. Vamos ler Efésios capítulo 1, versículos 6 e 7 juntos. Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Estas são palavras pelas quais devemos ser verdadeiramente gratos. Se há pessoas que não são gratas por estas palavras, não será por causa de qualquer outro pecado que serão julgadas. Não será por nenhum outro pecado que eles irão para o inferno. Eles iriam para o inferno por beber? Eles não irão para o inferno por cometerem atos ilícitos. O pecado de ser ingrato apesar de tudo que o Senhor fez por nós, o pecado de não conhecer a sua graça é assustador além das palavras. Vamos dar uma outra olhada no capítulo 2, versículos 8 e 9. Vamos ler juntos? Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Qualquer um que se exclua quando diz vocês neste versículo é verdadeiramente infeliz. Anteriormente, vimos que Deus se dirigiu a Adão como você. Você, no singular, quando disse, quando dele comerdes. Estamos nós, como indivíduos, incluídos nessas palavras ou não?
Então? Sim, estou falando de nós, indivíduos. Quando sua alma está frustrada, é o eu que está frustrado, não é o nós que está frustrado. Aqui, quando se refere aos membros da igreja de Éfeso como vocês, por que não podemos ser incluídos neste vocês? É bom incluir-se aqui e dizer, Senhor, através dessa graça fui salvo pela fé. Isso não vem de mim. Isso não aconteceu através de nenhuma boa ação minha. É um dom de Deus, não por obras. Ações mais puras que posso fazer, pensamentos e sentimentos mais sagrados também. Não posso formar minha alma novamente. É somente através da fé na obra que Jesus realizou. Não por obras para que ninguém se glorie. Não podemos ir diante de Deus com nossas obras. Não podemos estar diante de Deus com nossas obras. Toda boa obra do Senhor foi realizada para lavar-nos nossos pecados. Foi sua realização, seu amor. O sofrimento da sua morte e o sangue daquele cordeiro resolveram os nossos pecados. Quando o povo de Israel estava no Egito, o faraó recusou-se a libertá-los até o fim, embora houvesse praga após a outra. Embora as pragas continuassem, o faraó manteve o controle até o fim e não quis deixar os israelitas irem. Um dia Deus disse a Moisés para atacar todos os primogênitos do Egito. E Deus ensinou aos judeus, aos israelitas, seu método. Eles tinham que abater um cordeiro e comê-lo dentro de casa e colocá-lo o sangue no cordeiro, nas ombreiras e vergas das portas das casas. Então, à medida que o anjo da morte percorre a terra, ele passa pelas casas com sangue. O primogênito daquela casa não morreu. Mas quanto aos egípcios, que não aplicaram o sangue, todos os primogênitos morreram, começando pelo príncipe primogênito do faraó. Todos os primogênitos morreram, independente de serem marido ou filho único de alguém. Foi assim que os israelitas foram libertados e saíram do Egito. Hoje cantamos um hino que diz: quando vejo o sangue, eu vou passarei sobre você. Seu sangue dá testemunha dentro do meu coração. E tua voz de acolhimento que me chama, Senhor, a ti, para a purificação em teu precioso sangue. Esse sangue do Cordeiro foi uma sombra do sangue de Jesus que suportou a ira de Deus em nosso lugar. Isso é algo pelo qual devemos ser verdadeiramente gratos. Se Jesus não tivesse derramado esse sangue, que tipo de pessoas teríamos nos tornado? Viveríamos neste mundo sem esperança nenhuma e então, inevitavelmente, iríamos para o inferno. A seguir, Efésios capítulo 2, versículo 10. Vamos ler juntos? Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Aqui diz, somos criação de Deus. Significa que nós que conhecemos o amor de Jesus Cristo entendemos a sua graça e fomos aspergidos com o seu sangue. Somos membros do corpo do Senhor. Tornamos a igreja em membros da igreja, formando o corpo cuja cabeça é Jesus. Isso continuou por 2000 anos. Quem quer sejam da antiga Igreja Católica, como Agostinho ou Tomás de Aquino, e indo mais longe, quer tenham sido Paulo ou Pedro, quer estivessem entre muitas pessoas de qualquer uma das denominações, a Igreja Presbiteriana, a Igreja Metodista, a Igreja da Santidade ou a Igreja Batista, embora sejam diferentes na aparência, se eles definitivamente creram, então são pessoas que foram aspergidas com o sangue de Jesus. Portanto, todas essas pessoas estão entre as fileiras daqueles que constituem a noiva, que é perfeita aos olhos de Deus, e essas fileiras de pessoas continuam a formar o corpo de Cristo. Na época em que os movimentos gospel estavam começando na Inglaterra, centrados na Universidade de Oxford, o povo da Igreja Metodista recebeu esse nome porque eram muito bons em chegar na hora certa e em cumprir as regras. Mas se pensarmos na época em que essas pessoas estavam agitando o movimento gospel,
John Wesley estava no centro. Este homem chamado John Wesley era um inglês que viajou até a América como missionário. No caminho para lá, ele se deparou com uma catástrofe no barco. Veio uma tempestade e parecia que o barco estava prestes a virar. E esta pessoa que estava viajando como missionário, que se considerava um embaixador de Deus, estava com medo e ansioso. Ele estava fora de si com medo de se afogar nas águas, mas naquele barco estava um grande número de morávios que estavam deixando a Alemanha para obter liberdade religiosa. Eles estavam no barco com ele e ele fez uma pergunta porque algo estava muito estranho. Este grupo de alemães estava a bordo do barco e não pareciam ser pessoas notáveis de alguma forma. Havia um ministro que parecia um fazendeiro que estavam dando um sermão e conduzindo-nos em hinos. Eles estudaram a Bíblia, oraram e agradeceram. Eles leram a Bíblia apesar da tempestade. Mas este missionário estava tão assustado e infeliz que mais tarde, quando chegaram à América e desceram do barco, ele perguntou ao ministro: "Todas essas pessoas têm a mesma fé?" O ministro disse que a maioria deles tinha a mesma fé e perguntou: "John Wesley, você não teve essa experiência? Você não teve a experiência do Espírito Santo de Deus assumindo o controle sobre você?" E ele respondeu sim. Mas, mais tarde, escreveu em seu diário que havia mentido naquele momento. Ele voltou para casa, tendo falhado em seu trabalho missionário, e ele falhou em seu coração. Ele voltou para a Inglaterra e, certa noite, foi a uma reunião de donos de livrarias na rua Aldersgate, onde estudavam a Bíblia depois de a loja fechar. Uma pessoa levantou-se e leu o prefácio de Lutero à Epístola de Romanos. Foi então, num determinado momento, num determinado mês, num determinado dia, numa determinada hora e minuto, que John Wesley sentiu um calor no coração. Ele disse que descobriu o amor de Deus então. A pessoa que influenciou grandemente este homem não foi outro senão o seu irmão mais novo, Charles Wesley, que viveu toda a sua vida louvando a Deus. Ó, que 1000 línguas cantem o louvor do meu grande Redentor, as glórias do meu Deus e Rei, os triunfos de sua graça. Se ele tivesse 1000 línguas, usaria todas elas para cantar louvores a Deus. Este homem, Wesley, que foi influenciado pelas pessoas que cantavam louvores a Deus, veio a compreender isso. Então, quando esse movimento estava bem encaminhado, começou a incendiar a Inglaterra. Quando diz somos criação de Deus, significa que os membros do corpo sobre o qual o Espírito Santo governa, o corpo cuja cabeça é Jesus, há 2000 anos, todos se reunirão no dia em que Jesus vier. Chegará o dia em que os santos que dormem retornarão e nós também seremos transformados, num abrir e fechar de olhos. Vivemos nossas vidas para esse dia. Portanto, a Bíblia diz, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Fomos criados para fazer boas obras. A Bíblia diz, vocês receberam de graça, deem também de graça. O Senhor salvou nossos espíritos gratuitamente, por isso vivemos neste mundo para espalhar esse amor. O Senhor, que nos pediu para vivermos para isso sob a orientação do Espírito Santo, diz que nos chamou para que vivamos assim. Vamos orar?
Querido Senhor, quando vivíamos segundo a carne no meio deste mundo, éramos pecadores cansados cujos espíritos eram lamentáveis. Éramos descendentes de Adão, mas através do precioso sangue que o Senhor derramou, através do teu santo amor e da tua graça, recebemos o privilégio de nos tornarmos filhos de Deus. Nós colocamos o teu amor. Nós realmente te agradecemos por nos permitir ser o teu povo, que pode louvá-lo, embora nossas vidas possam ser curtas. Senhor, sabemos que o Senhor abençoou a todos nós e oramos para que ninguém fique para trás. Permita-nos viver o resto de nossas vidas pela tua graça. Sabemos que o Espírito Santo tem nos guiado para que possamos perceber e viver com o conhecimento de que o Senhor abençoou cada um de nós. Deixamos o resto do nosso tempo e pensamentos em tuas mãos e oramos em nome de Jesus. Amém.